Hebreus 10, versículo 35. Aliás, eu falei 35 aí, né? Eu só ia pregar o 35 e o 36. Mas já que você abriu, tá aí pertinho, dá uma olhada no que diz o 38. Ai, que incrível isso. Coloca toda a sua atenção aí. Eu não vou demorar muito hoje, eu pretendo, né? Toda vez que eu falo isso. Falei numa reunião de obreiro que eu não ia demorar muito. Foi 4 horas de pregação. Deus o livre. Quem encontrou, diga amém. Todavia, de toda forma, de toda maneira, não importa como, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se ele olhar para trás, se ele para, se ele volta, se ele retrocede, dá ré, nele não se compraz, não tem prazer, não tem alegria, não tem satisfação a minha alma. Nós, porém, somos ou não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Nós quem? Nós quem? Quem carrega essa palavra aí? Quem leva consigo? Ele não falou os da igreja A, B ou C, o judeu, o grego, o italiano, o romano. Ele não está distinguindo povo, raça, religião, posição. Ele está chamando aqueles que são de Deus. Ele está falando dos da fé. Ele está falando comigo, ele está falando com você. Ele está dizendo, uma vez olhando para frente, e crendo que Deus é, que Deus pode, que Deus faz, só cabe para a gente, presta atenção na palavra, gente. Só tem um caminho, nenhum outro mais. É continuar seguindo em frente. Ele está dizendo o seguinte, que se a notícia chega dizendo que não tem jeito, nós que somos da fé, seguimos em frente crendo que tudo é possível ao que crê. Se alguém falou que é o fim, falou que a porta fechou, que aquilo ali não existe mais, não há tempo hábil para... Não importa, não interessa. Não importa o que os olhos estão vendo. Por quê? Porque ele fala que o justo vive pela... E fé é a certeza daquilo que a gente vê. Amém? Amém? Amém nada. Depois, se você tiver paciência, o versículo 1 do capítulo 11 vai explicar exatamente o que é a fé. Então, se você está esperando ver para crer, você não está vivendo pela fé. Se você está esperando ouvir para crer, você não está vivendo pela fé. Você consegue entender a diferença? Eu não sei o que você está passando, vivendo. Deus não me visitou em sonho para falar isso, e eu nem ia pregar essa parte da palavra. Mas Ele está ensinando para a gente que só há um caminho, e é a fé. Então não importa o que você queira alcançar ou precise, ou necessite na sua vida, não importa em que área seja, se você crer, o Senhor vai trazer existência, porque assim vive aqueles que são dele, e aqueles que vivem assim, vem acontecendo. Só temos um caminho, crer, acreditar com todas as nossas forças. Agora no versículo 35, voltando um pouquinho mais aí para cima, ele desvenda alguns mistérios, ele revela através da palavra, que é a maior, mais importante, mais verdadeira revelação de Deus, é a palavra. Ele revela algumas coisas que para mim e para você são motivos de angústia às vezes, de desespero. Eu não estou pregando religião, nem placa, estou lendo a palavra. Ele diz assim, ó: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem
grande galardão. Não abandona, seja pelo que for. Não despreza, não abre mão, não deixa de lado, mantém firme, agarrado nela. Deixa ela guardada e mantém ela dentro de você. O que é a tua confiança? Confiança em quem? Em Deus, porque essa confiança terá uma recompensa muito grande. Terá um grande galardão. Isso é a promessa. Agora vem a pergunta daquilo que angustia a gente, daquilo que desespera a gente. Como não abandonar? Como não abrir mão de algumas coisas, ou em alguns momentos, da confiança, da certeza? Como manter firme, depois de sair do culto, da oração, do louvor, chegar em casa e se deparar lá com a mesma situação que você deixou aqui, antes de vir para a igreja? Se deparar com o filho na mesma situação, o marido, a esposa, o mesmo problema financeiro, econômico, a mesma ameaça, o mesmo sintoma, a mesma dor, a notícia ruim. Pô, acabei de chegar da igreja, fui lá, ouvi uma palavra, estava crente, acreditei tanto em Deus, que ia acontecer um milagre, que a palavra ia chegar e havia uma mensagem, uma notícia boa, e o que chega aqui é notícia ruim. A gente tem um grupo de intercessão, de oração. E essa madrugada até fiquei ali meio incomodado e coloquei lá, eram 3 horas da manhã, falei, eu vou orar, vou procurar orar todo dia esse horário naquele grupo lá. Alguém que é filha de crente, esposa de crente, é crente, filha de obreiro, esposa de obreiro, tecladista, é obreira, está dentro da igreja, vive a fé, conhece a palavra, faz as suas orações, pede oração pelos de fora em favor daquela necessidade que ela tem. Chega lá no hospital e depois de tudo isso recebe a notícia do médico que está difícil. É praticamente impossível fazer a cirurgia porque agora foi constatado que existe esse e aquela inflamação, existe uma bactéria, o problema piorou, a pressão não estabiliza. O outro debaixo de oração passa pelas suas adversidades. Você que está aqui sentado aí, tem vindo no culto, recebe a palavra, recebe a oração, vai embora para tua casa, chega lá, enfrenta os problemas, porque Deus não faz mágica. Às vezes a gente se questiona, como é que pode, quando é que isso vai mudar? Será que tem alguma coisa errada? Não tem nada de errado, nada é fácil. E aí a palavra diz que a gente não pode abandonar a fé, a confiança em Deus. Quem está entendendo alguma coisa, por favor? Aí Jesus traz à nossa mente o conhecimento e a memória, a lembrança de um pai que levou seu filho endemoniado, cheio de problema, passando por um monte de problema, de luta, e levou para o primeiro discípulo, segundo, terceiro, quinto, sexto, décimo, o 12º, e não recebeu uma resposta, não aconteceu nada. Mas esse pai não desistiu. Por quê? Porque tem um mistério na fé. Se eu vivo pela fé, eu consigo enxergar aquilo que não existe. E se os meus olhos me mostram, está na minha frente, é real, eu consigo tocar, mas não tem a ver com aquilo que eu creio, eu não acredito que aquilo seja a realidade de Deus para a minha vida. Você consegue entender a profundidade disso? Isso, para quem não conhece a fé, é loucura. Porque como é que você não vai acreditar se está diante de você? Como é que você não vai crer se o médico veio aqui e falou? O advogado disse, o marido falou, estou vendo, aconteceu, está na minha frente, diante dos meus olhos. Como é que eu não vou crer? Eu toquei, eu não vou crer. Eu não vou crer porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Você está conseguindo entender? Quem está entendendo? Aí eu volto na pregação que tem sido constante aqui. Você escolhe. Como não era aquilo que o pai estava buscando, como
como não era aquilo que ele queria, como não era onde a fé dele estava, cada oração que ele recebia e resposta que não vinha, ele ia para o próximo, ele tentava de novo. Chama-se perseverança. A mulher hemorrágica, durante 12 anos tentando, religiosa, mas como não era aquilo que ela cria, que ela necessitava, ela continuava tentando. O centurião, o aleijado paralítico que desceu pelo telhado, como não era a morte que Jesus queria ver, como não era o Lázaro enterrado dentro do sepulcro, como não era o choro que ele trazia dentro dele, não era esse o propósito que ele levava, não era o que ele tinha dentro dele, ele tinha dentro dele a vida. Ele foi lá para que Lázaro vivesse, ele estava buscando ali, ele estava indo àquele lugar para levar a vida, nada mais diferente disso. Então para ele não interessava quantos dias o rapaz estava morto, ele foi lá para levar a vida, e foi isso que ele fez. Tem a ver com o sentido da nossa caminhada. Então qual é a resposta para as minhas dúvidas, quando os problemas só se acumulam, eu não consigo ver uma resposta acontecendo, uma mudança? A Bíblia está mandando ela está me dando uma orientação para que eu mantenha firme dentro de mim, que eu guarde, que eu não despreze, que eu não abandone, não largue em qualquer lugar e continue andando para frente, a minha confiança. Porque essa confiança em Deus tem recompensa grande. Lê o versículo 36 aí. Com efeito, para que funcione, para que a coisa aconteça, para que o remédio faça efeito, com efeito, tendes necessidade. Não esquece nunca esse trecho. Necessidade, repete aí. Necessidade. Você sabe o que é necessidade? Necessidade é uma coisa que eu e você temos todos os dias, o tempo todo. Necessidade é aquilo que ninguém pode fazer pela gente. O discípulo, os apóstolos, os homens que Jesus tinha escolhido, eles não puderam curar o filho ou libertar o filho daquele homem. Mas aquele homem podia continuar pedindo, buscando, procurando a cura, a libertação que ele queria. Quem está entendendo alguma coisa, por favor? E esse pai personifica, materializa essa palavra que está dizendo. Enquanto ele não chegou a Jesus e não encontrou a cura, a libertação do filho, ele não parou de procurar. Porque esse pai estava vivendo pela fé. Você sabe por que as pessoas param? Sabe por que as pessoas desistem? Isso não é um julgamento. Jesus nos ensina que a árvore se conhece pelo... Sabe por que as pessoas param? Sabe por que as pessoas desistem? Sabe por que as pessoas falam assim: ai, estou cansado, não estou tendo força? Porque não estão vivendo pela fé. Se desgastam porque não estão enxergando. Se enfraquecem porque não estão ouvindo. Leva o que eu estou pregando aqui, pesa, considera, reflete, pensa e veja se tem coerência ou não, se é carne ou se vem de Deus para nós, para a nossa vida. E se você achar que não serve, joga fora. Mas se de repente o Espírito Santo estiver te orientando, guarda, porque a tua confiança em Deus tem uma recompensa muito grande. E não importa o que você está buscando, mas não esquece nunca, você tem uma necessidade. E necessidade é aquilo que ninguém pode fazer pela gente. Existe uma necessidade em você e em mim que ninguém pode fazer por nós. Eu e você, a gente precisa ir no banheiro. E se você tiver vontade, necessidade de ir ao banheiro, ninguém pode ir por você. Ou pode? Já aconteceu com alguém aqui? Fulano, estou com uma vontade de fazer um xixi aqui, você pode ir lá para mim? Consegue isso? Não. Se você tiver sede e eu tomar água, funciona para você? Se você tiver fome e eu comer, resolve? Não. Então você e eu temos uma necessidade, que aqui não é de água, não é de ir ao banheiro, não é de comida, mas é de perseverança. Leia aí, ó. Tem, ou melhor, com efeito tem desnecessidade de... Ninguém podia fazer por aquele pai, mas ele continuou buscando. Sabe qual foi o final da história dele?
Filho dele liberto. Se você ouvir essa palavra, guardar dentro do teu coração e viver, sabe qual vai ser o final da tua história? A recompensa da tua busca, da tua confiança em Deus. Para que havendo feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Não abandona a confiança. O de cima responde o de baixo. E se você não abandonar a sua confiança, você alcança a promessa. É o pastor que está prometendo? É a placa da igreja? É a religião? Não, é a palavra. Essa aqui não falha. Agora, qual que é a promessa? É o tamanho do teu galardão, é grande. Ele promete e ele diz o quanto vai ser. Agora é preciso que eu e você sejamos perseverantes. Em outras palavras, se você desistir, em você não há o prazer de Deus. Se olhar para trás ou para os lados, você vai encontrar muitas razões de parar. Se parar para ouvir o barulho, se parar para olhar a aparência, se olhar para o relógio, o tempo, vai se frustrar. E se frustrando vai se enfraquecer. E se enfraquecendo vai facilmente se entristecer. E entristecendo vai fatalmente desistir. E vai ser como um monte por aí frustrado que não alcança nada. Se você perseverar e guardar a tua confiança em Deus, viver pela fé, você vai encontrar e receber a recompensa de Deus na tua vida. Fica de pé no seu lugar, aplaude o nome de Jesus.